Bom, voltamos, olha aí, atualidades. Aqui nesse bloco aqui nós convidamos o Dr. Tiago Filipponi, ele nefrologista clínico e também chefe da UTI aí da USF, trabalho grande aí, competente. Ô Tiago, uma satisfação novamente, hein? Olá, doutor João. Olá, pessoal que está em casa. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e para mim é sempre uma grande satisfação poder vir ao programa e conversar sobre saúde. Olha aí, doutor Tiago Filipponi. Ô Tiago, falando de hipertensão arterial, então eu perguntaria assim, o que é uma pessoa ser hipertensa? E assim, os valores hoje aceitos, e assim, eu gostaria que você pudesse também enumerar assim, as causas básicas. E aí, Tiago? Bom, doutor João, acho que é um assunto extremamente relevante, né? Hoje, para se ter uma ideia, no Brasil, pelos últimos levantamentos, 32% da população tem hipertensão, né? Então, mais de 30 milhões de pessoas têm algum grau de hipertensão arterial, né? Isso é um problema de saúde pública, né? Porque a hipertensão é fator de risco para doença cardiovascular, para derrame, para infarto. Então, qual é a definição de hipertensão? Então, a hipertensão é quando a pressão arterial está elevada. O consenso brasileiro define hipertensão como uma pressão arterial sistólica, né, que é aquela pressão máxima maior ou igual a 140, ou uma pressão diastólica, que é a conhecida como mínima, maior ou igual a 90. Esse novo consenso trouxe uma modificação, né? Ele coloca um paciente pré-hipertenso, aquele que já tem uma pressão acima de 130 até 139, e é diastólica entre 80 e 89. E ele considera uma pressão normal abaixo disso, né? Até ele coloca uma pressão ótima abaixo de 12 por 8. Mas, para definição, então, o paciente hipertenso é aquele que tem a pressão maior ou igual a 140 ou, né, maior ou igual a 90. Então, essa é a definição de hipertensão daquele paciente que vai no consultório. Existem outras maneiras de fazer o diagnóstico de hipertensão, através do MAPA, que é aquele aparelho que fica 24 horas, ou na medida residencial da pressão. A pressão teria um valor considerado hipertenso acima de 13 por 8, mas em consultório 2 medidas acima de 14 por 9. As principais causas aí da hipertensão estão relacionadas aos más hábitos da população. Dieta rica em sódio, sedentarismo, obesidade, estresse, tabagismo, uso abusivo de álcool. A maioria das pessoas tem algum desses fatores relacionados aí na causa da hipertensão. Existe também o fator genético, então aquele paciente verdade. O pai, a mãe, irmão hipertenso, essa é também uma grande parcela da população, e mais raramente as causas secundárias, ou seja, tem alguma doença que está aumentando a pressão, hipertiroidismo, problema da glândula adrenal, algum outro problema cardíaco, enfim, alguma outra doença sistêmica que leva ao aumento da pressão. Que tem que, assim, investigar, né, Tiago? Extremamente importante investigar, e principalmente aqueles pacientes que não se espera ser hipertenso, aquele paciente que não é obeso, que faz atividade física, ou quando a pressão começa numa idade muito jovem, esse paciente precisa investigar uma causa secundária da hipertensão. Verdade, olha aí. Agora, Tiago, com o avanço assim, de medicamentos e da medicina, assim, como é que a gente poderia definir as classes hoje dos antihipertensivos? Quando a gente fala de tratamento da hipertensão, é importante duas coisas. O tratamento não farmacológico, né, que é aquele mudança do estilo de vida, perder peso, atividade física, diminuir sal, diminuir bebida, parar de fumar, diminuir estresse, e o tratamento medicamentoso. Então, hoje a gente conta com uma gama grande de classes antihipertensivas, né? O SUS hoje fornece ao usuário algumas delas, então eles são divididos aí entre as principais, as drogas de escolha, né? Que são os bloqueadores receptores de angiotensina ou os inibidores da enzima conversível de aldosterona, no caso aí captopril, enalapril, losartan, que tem no posto, até outros como o mesartan, valsartan. Nós temos bloqueador de canal de cálcio, anlodipina, nifedipina, nós temos diuréticos, né, os tiazídicos, hidroclorotiazida, clortalidona. E existem as classes de segunda linha, os beta-bloqueadores, os vasodilatadores, enfim. Hoje, o paciente que é hipertenso, ele tem um número considerável de medicação que ele pode fazer uso para o controle da pressão. Tá certo, olha aí. Agora, tinha alguma coisa, as pessoas perguntam muito isso. Por que tratar a hipertensão numa pessoa que não está sentindo nada? E aí?
Uma pergunta importante, né? A gente tem que lembrar que a maioria das pessoas não vão ter sintomas relacionados à hipertensão. Sim. Então você esperar que vai passar mal, que vai ter uma dor na nuca, uma dor de cabeça, e isso ser um sinal de hipertensão, isso muitas vezes não vai acontecer. Então a hipertensão, na maioria das vezes, ela é assintomática. Sim, e por que é verdade. importante tratar? Porque a hipertensão, como eu falei no começo, ela é fator de risco para doença cardiovascular. É a causa mais comum relacionada ao AVC hemorrágico, ao sangramento Sim, na sim. cabeça. Mas ele está relacionado também ao AVC isquêmico, ele está relacionado ao infarto, ele está relacionado à doença aterosclerótica, com lesão de vasodeposição de placa de cálcio, e a doença renal. Né? Hoje é o segundo fator causal que leva à perda da função renal, perdendo só para a diabetes. Então o importante é tratar para evitar a lesão nesses órgãos, né? Chamado lesão de órgão-alvo, para evitar que ele tenha problemas secundários em outros órgãos relacionados à hipertensão. Verdade, olha aí. Agora, o Tiago, o seguinte, é possível tratar a hipertensão sem medicamentos? Bom, em pacientes que têm uma hipertensão estágio 1, né, que não é uma pressão tão alta, Sim. E que não tem lesão de órgão-alvo, ele pode inicialmente tentar o tratamento não farmacológico, né, o tratamento sem remédio. Esse tipo de tratamento tem que ser feito por todos os pacientes. Sim. Aqueles de baixo risco, eventualmente, podem tentar iniciar essa mudança do estilo de vida. Então, no caso, como eu coloquei lá, é perder peso. Para quem está sobrepeso, obesidade, perder peso. É diminuir o sal da alimentação, é diminuir sódio, é parar de fumar, é fazer exercício físico, é diminuir estresse. Então, o tratamento não farmacológico deve ser feito por todos, né? E em alguns poucos pacientes pode ser uma maneira inicial, antes do remédio, essa abordagem inicial. Olha aí, importante isso. Agora, assim, Tiago, quais os sinais assim importantes de alarme assim que a pessoa deve ter em mente do hipertenso? Bom, os sinais de alarde é quando já está acontecendo uma lesão nos órgãos. Sim. Então, uma dificuldade na visão, que pode ser uma lesão, né, da hipertensão, da pressão alta nas veias e artérias, nas artérias do olho, levando à diminuição da visão. Pacientes que têm algum sintoma neurológico, então pode ter aquele ataque isquêmico transitório, que ele tem um déficit, uma diminuição de força muscular, que é reversível, ou o paciente que vem tendo dor no peito, vem tendo sinais de insuficiência cardíaca, cansaço, falta de ar, inchaço. Pacientes que vão tendo lesão renal, né? Então ele vai tendo diminuição do volume do xixi, inchaço, então são lesões de preocupação. Aqui a lesão já aconteceu, na verdade, Sim. Então seria um diagnóstico mais tardio da hipertensão. Tá certo. Agora, Tiago, por exemplo, o médico ao escolher um antihipertensivo, ele também, em mente, ele pensa assim nos efeitos colaterais que possam acontecer? Com certeza, todo medicamento que a gente vai dar no paciente, a gente tem que levar em consideração efeitos colaterais. Então não existe uma fórmula, uma receita de bolo, né? A gente precisa levar em consideração a característica do paciente, né? Algumas vezes até a questão da etnia, alguns remédios vão melhor em algumas etnias, outros não tão bem assim. A gente precisa levar em consideração o risco de efeito colateral, associação de medicamentos, então a gente precisa individualizar o tratamento. Agora, sim, há medicamento de primeira escolha para o tratamento da hipertensão ou depende de cada cidadão, de cada um? Bom, os medicamentos de primeira escolha que a gente prescreve, isso está pelo consenso brasileiro e os consensos mundiais de tratamento de hipertensão, em primeiro lugar seriam os bloqueadores de canal de cálcio, então no caso a elodipina, menos o nifedipina, porque tem mais efeito colateral, os bloqueadores do receptor de angiotensina, os inibidores de enzima de conversão da angiotensina, que é o captopril, enalapril, losartan, valsartan, ou o diurético tiazídico, né? Então no caso aí clortalidona, hidroclortiazida ou indapamida. A gente normalmente busca associação. Naquele paciente que já tem uma pressão mais alta, a gente busca usar 2 ou mais classes de remédio para potencializar o efeito e fazer o controle da pressão de uma forma mais adequada. Mas o médico também vai acabar individualizando e levando em consideração aquilo que a gente falou, né, dos possíveis efeitos colaterais da medicamento e dessas associações. Tá certo. Agora sim,
O hipertenso, a pessoa que tem uma hipertensão controlada, pode ter uma vida normal? Pode e deve ter uma vida normal, né? Então, o paciente é uma doença crônica, né? Então, que precisa ser controlada. Não adianta tomar o remédio por 1 mês, 2 meses, a pressão controla e parar da medicação. O medicamento precisa ser feito de uma maneira regular e contínua. Não adianta tomar um dia e pular 2. E a partir do momento que a pressão está controlada, ele vai ter uma vida normal. Ele pode fazer atividade física de uma maneira normal, ele pode, dentro de tomar bebida alcoólica moderadamente, né? O ideal é parar de fumar, mas ele vai ter vida normal. Agora, por exemplo, assim, as complicações de um hipertenso não tratado são graves. São graves. Essas complicações elas podem se instalar ao longo de anos, né? Então vai perdendo progressivamente função renal, vai perdendo progressivamente função do coração, né? Vai levando à insuficiência cardíaca, ou ela pode ser de uma maneira abrupta. Você pode a pressão subir demais, estourar um vaso na cabeça e fazer um acidente vascular hemorrágico. O paciente pode fazer um edema agudo de pulmão pelo aumento da pressão, encher o pulmão de líquido. Então, essas complicações elas podem ser de uma maneira abrupta ou, mais comumente, ela pode, ao longo do tempo, ir machucando esses órgãos. Olha aí, Dr. Tiago Filipponi. Ô, Tiago, é importante aí as colocações que você fez. Agora, a mensagem final aqui para o nosso telespectador, que aí é hipertenso e às vezes também não procura assim, um controle com seu médico ou mesmo um posto de saúde. O que você passaria para essas pessoas? Bom, a primeira coisa, como eu coloquei, são hábitos de vida saudáveis. Sim. Então, tentar diminuir o estresse, eu sei que não é fácil na correria do dia a dia, mas tentar estratégias para diminuir o seu estresse. Segunda coisa, parar de fumar. Todo mundo sabe que fumar faz mal. Eu sei que parar não é fácil, mas parar de fumar diminui risco de pressão, diminui câncer, diminui complicações pulmonares, diminui infarto, então precisa parar de fumar. Segunda coisa, beber moderadamente. Nós não estamos falando aqui de suspensão de álcool, mas beber moderadamente. Terceira coisa, exercício físico e perda de peso. Então isso é uma dica importante para os pacientes. Levar em consideração que o tratamento não medicamentoso ele é importante. Uma coisa que eu não falei aqui também é a questão da alimentação. Então, ingesta de frutas, verduras e vegetais aí, por volta de 3 a 5 porções por dia, também levam à redução da pressão, porque é uma dieta rica em cálcio e potássio, e isso acaba controlando a pressão. A segunda coisa é fazer o controle médico, é aferir sua pressão. Não precisa ficar numa preocupação de medir a pressão todo dia, se a pressão está controlada, mas de tempos em tempos procurar um médico, fazer um controle da pressão. Terceira coisa é tomar o remédio corretamente. Hoje eu estou bem, não vou tomar. Hoje eu vou beber, não vou tomar. Não, tome o seu remédio. Se o seu remédio está tendo efeito colateral, converse com o seu médico para ele reavaliar, mas não pule medicamento. E aqueles pacientes que têm alguma outra doença associada que pode levar à hipertensão ou que é muito jovem e está hipertenso, procurar o médico para tentar determinar se tem alguma outra causa secundária à hipertensão. Então a mensagem que eu deixo é essa. A pessoa precisa se cuidar e precisa prevenir de lá na frente pagar o preço de órgãos serem afetados por essa pressão não controlada. Tá certo. Olha aí, Dr. Tiago Filipponi. Ô, Tiago, quero agradecer e até um outro programa para a gente continuar conversando, hein? Eu agradeço, Dr. João, obrigado aqui pelo espaço e gostaria de deixar um abraço a todos aí. É isso aí, Dr. Tiago Filipponi, nefrologista clínico, falando de hipertensão arterial. Bom, nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já aqui, atualidades. O Dr. Tiago sempre aqui com a gente, debatendo temas importantes. Já.